Gente, tá sem áudio. Opa, perdão, gente, eu esqueci de abrir o microfone aqui. Bom, então só para começar, hoje... Desculpa, hoje a ideia é a gente conversar aí do ponto de vista de cuidados de suporte com doente hipercápnico e doente hipercápnico com disfunção de múltiplos órgãos, né? E, na verdade, a gente traz muitas ideias que vêm do campo experimental. E eu acho que nenhuma delas é conflitante, mas a gente pode ir juntando as ideias para começar a formar alguma coisa que a gente pode pensar em usar beira-leito. Tá? E acho que nada do que a gente vai ver hoje é perfeitamente transponível para beira-leito. Bom, mas a gente vai ver só do ponto de vista metabólico, nada do ponto de vista respiratório. Então, o primeiro texto é o Guilherme que vai apresentar. Guilherme, obrigado. Boa tarde, sou Guilherme, R3 da Intensiva. Eu vou falar para vocês sobre o estudo do professor Cove, que colocou à prova um conceito fisiológico, tentou demonstrar a possibilidade da gente tirar CO2 dialisando bicarbonato. O racional é que quando a gente faz uma ventilação protetora, o CO2 ele se eleva de forma significativa. Se a gente conseguir tirar esse CO2 extracorpóreo, talvez a gente faça uma ventilação ultraprotetora. Só que a membrana respiratória é muito cara, exige expertise e talvez dialisar bicarbonato pudesse ser uma forma mais acessível de controle do CO2. Bom, o conceito em prova é que o bicarbonato não é uma variável independente na determinação do pH, mas é consequência de outras três variáveis, da diferença de íons fortes, da quantidade de ácidos fracos, que basicamente depende das proteínas plasmáticas, e da pressão parcial de CO2. E o CO2 é transportado no sangue como bicarbonato, então seria possível tirar CO2 dialisando o BIC e mantendo o pH plasmático desde que eu mantivesse o CID constante e eu mantivesse a concentração de ácidos fracos constante. Então a hipótese do estudo é exatamente essa. Se eu fizer um dialisado com baixa concentração de BIC, eu removo CO2, desde que eu não substitua o bicarbonato por nenhum outro ânion, e eu mantenho o CID, a concentração de ácidos fracos. E a avaliação dessa hipótese foi feita primeiro com um modelo matemático e depois com um experimento in vitro. O modelo matemático é baseado na fórmula que vem da teoria de Stewart, de que o pH pode ser predito por essas variáveis que estão assinaladas, sendo as três principais que a gente já comentou anteriormente. E utilizando essa fórmula, eu conseguiria prever o comportamento do pH, do PCO2 e do bicarbonato. A condição para que esse modelo funcione no experimento é de que o CO2 não seja ventilado nem absorvido no filtro de diálise, que o CID do dialisato seja o mesmo do plasma, em torno de 42 milimol, e de que nenhuma proteína seja dialisada ou absorvida na membrana para manter o ATOT em 20 milimol por litro. Então, o experimento ele usou um reservatório em que ficava uma solução semelhante ao plasma. Essa solução era passada por um oxigenador, ali recebia CO2 e N2 para ganhar uma certa concentração de CO2, um certo PCO2. E esse plasma era então bombeado para dentro de uma membrana de diálise. O fluxo de dialisato era jogado inicialmente em 0 ml e aumentava-se a 2 ml por minuto, que corresponde a 34 ml por quilo por hora, com um fluxo de plasma de 214 ml por minuto. E avaliava-se o pH, o PCO2 e os eletrólitos aqui no efluente. Eles compararam 3 soluções de dialisato: o Prismazol, que era a solução referência, o Bicarb 16 e o Bicarb 0, que varia a diferença basicamente a concentração de bicarbonato e a concentração de cloro, que foi maior nessas duas soluções pela necessidade de acrescentar HCl para manter um pH abaixo de 8 pela limitação do método de análise da máquina que fazia a avaliação do plasma que saía do filtro da membrana. As variáveis analisadas foram o CO2 removido, a variação de bicarbonato, pH e eletrólitos, e as medidas foram colocadas como médias e intervalos de confiança, analisadas com o teste ANOVA e com o teste de Bonferroni. Em relação aos resultados, primeiro as previsões que o modelo matemático fazia.
De modo geral, o modelo matemático previa que, para uma extensa faixa de variação de PCO2, a variação de bicarbonato seria pouco importante, mas haveria uma variação de pH significativa. Quando a gente olha para o gráfico ao lado, a gente vê que uma variação de bicarbonato, especialmente acima de concentrações maiores do que 20, promoveria uma variação importante de PCO2 e conseguiria variar de maneira significativa o pH, levando o pH de uma solução mais ácida para uma solução mais básica, com um limite de aproximadamente 20 mEq como um limite para ter efeito. E a gente vê que realmente no experimento in vitro, comparando o Bicar 16 e o zero com o Primazol, a gente tem uma redução mais significativa de CO2 nas 3 PCO2 testadas, com concentrações menores de bicarbonato, sendo isso estatisticamente significante. A gente percebe que para um fluxo de 214 ml por minuto de sangue, foi necessário um fluxo de dialisato relativamente alto, de 171 ml por quilo por hora, para conseguir uma retirada de cerca de 50 a 60 ml por minuto de CO2 para o Bicar 16 e cerca de 90 a 100 para o Bicar 0. Em relação ao pH, como era de se esperar, o Primazol conseguiu controlar o pH e elevá-lo. O Bicar 16 também conseguiu fazer isso nas 3 concentrações de CO2, mas quando a gente olha para a concentração com bicarbonato em 0 milimol, a gente vê que o pH teve uma queda significativa, em especial no PCO2 70 e 90. E isso, em grande parte, consequência da variação que essa solução provocou no gradiente de íons fortes. Foi uma queda muito mais significativa, também aconteceu no Bicar 16, mas de modo menos importante pronunciado, e essa variação do CID foi, em grande parte, explicada pela necessidade que o Bicar 0 teve de ter uma concentração de cloro maior, e a variação mais importante de cloro acabou provocando uma acidose, uma queda do pH ao invés da correção, como tinha sido previsto e como era esperado. Então, as conclusões é que, sim, um dialisato com bicarbonato baixo pode remover PO2 e pode restaurar o pH, desde que respeitados a manutenção do CID e do A total. Há uma necessidade de acrescentar, quando a gente acrescenta mais cloro ao dialisato, a gente acaba provocando uma redução do CID e, consequentemente, uma acidose a respeito de remover CO2, e houve uma necessidade de doses de diálise altas para ter uma taxa de remoção de CO2 clinicamente significante para o doente. E 3 limitações importantes. Primeiro, que a gente não conseguiu levar em consideração o efeito da hemácia sobre a variação do CID. Segundo, que a gente não avaliou o efeito da diálise sobre o elemento celular do sangue. E, por fim, os pacientes da vida real não têm o mesmo CID, nem sempre terão uma concentração de ácidos fracos preservada. Então, a hipótese é factível, mas ela requer estudos em animais. Bom, gente, o segundo estudo é bem parecido com o primeiro, o Matheus que vai apresentar, mas é mais um teste de factibilidade do Bicar 16 aqui. Bom, o Matheus vai apresentar para a gente. Obrigado, hein, Matheus. Bom dia aí, gente. Meu nome é Matheus, sou R4 Terapia Intensiva. Eu vim apresentar... Opa, deixa eu voltar aqui. Vim apresentar, acho que agora, a continuação do trabalho do Guilherme sobre colocar em prática essa tentativa dessa diálise com CO2, com bicarbonato mais baixo, para tentar remover o CO2. Então, vamos lá. Do mesmo professor Cove e do John Kellon também. Bom, o racional acho que é muito parecido com o que o Guilherme falou. Acho que a ventilação protetora é um dos pilares, realmente, no tratamento do paciente com ARDS. Essa remoção extracorpórea, ela já é implementada em alguns serviços, só que essas membranas extracorpóreas, elas têm um custo elevado e são passíveis de complicações. Recentemente, acho que o uso dessas membranas com um fluxo um pouco mais baixo de remoção de CO2 acabou sendo comercializado, só que ela precisa ter um preço elevado e há necessidade de uma equipe treinada para ser feito. E quem sabe a retirada do bicarbonato seja um pouco mais plausível no nosso meio, já que os métodos dialíticos são um pouco mais acessíveis para a gente. Já que o modelo in vitro deu certo, agora eles vão tentar em um modelo
animal. Qual que era a pergunta do trabalho? Então, acho que se era diálise intermitente com baixos níveis de bicarbonato, ou bicarbonato 16, ele seria capaz de reduzir os níveis de CO2 e, consequentemente, a PaCO2 em modelos animais submetidos a um regime de hipercapnia. A intervenção foram 5 porcos da raça Yorkshire submetidos a uma diálise intermitente com banhos específicos de diálise, com desfechos que quantificar só a remoção de CO2. O desenho era basicamente isso: os porcos eram anestesiados, ventilados, paralisados, induzidos com uma hipercapnia, com volume corrente mais baixo, alvo de CO2 de 90 a 100, passavam central, PAI, passavam um catéter de diálise nesses pacientes, faziam um fluxo de diálise de 400, além de um fluxo de sangue de 400 também. E esse aqui era o dialisato aqui embaixo, como era o banho. Como que era feito aqui, então? Pela barra preta aqui, saiu o sangue, passava por uma bomba, entrava para dentro do filtro, em contracorrente fazia por os da hemodiálise, vinha por esse banho em contracorrente, conseguia fazer a diálise e voltava para o porquinho de novo. Aqui é só para a gente lembrar de, como o Guilherme propriamente falou, de que, na verdade, tanto o bicarbonato quanto o H+, eles não são variáveis eles são variáveis dependentes do pH. As 3 variáveis independentes, na verdade, são o CID, o ATOT e o PCO2. São as 3 variáveis que são independentes para a formação do pH. Isso é importante para a gente entender mais para frente por que vai acontecer o que aconteceu. Aqui é mais o Gambegrama para a gente lembrar, tá, como é que funciona a ideia de Stewart, de análise físico-química do distúrbio ácido básico, para a gente entender mais ou menos o que é o CID, o que é o ATOT, de onde que vem essas medidas, e explicar um pouco mais para frente, um pouco mais sobre isso. Bom, como é que era mensurado, então? Eles estimavam a remoção de CO2 através dessa fórmula, que eles viam uma variação do BIC, mais uma variação do PCO2, vezes a constante, vezes o fluxo de sangue, vezes essa outra constante também, que era o VM. O CID, ele era também, o CID do banho, era um CID basicamente igual ao do sangue também, e esse ATOT seria calculado pela albumina, mas desconsiderando o fósforo, que seria zerado na diálise. As análises estatísticas, então, os dados eram apresentados em forma de média, o desvio padrão, a mediana por interquartis. As diferenças eram analisadas por teste unicaudal de variância do Bonferroni, ou teste de student para dados paramétricos e o Mean-Whitney para dados não paramétricos. As correlações foram decorrentes de análise pelo coeficiente de Pearson, o P005 foi considerado significativo, e os dados foram analisados através da plataforma Stata. Bom, aqui a gente consegue ver a tabela 1, a gente consegue ver que do baseline, realmente esses porcos estavam bem acidóticos, não conseguiram induzir a acidose, e logo depois da diálise a gente vê que teve uma melhora tanto do pH, quanto uma redução do CO2, quanto uma queda do bicarbonato, que era o esperado. A gente vê que o base excess também ele teve uma redução desse base excess também. Aqui é só para a gente mostrar de forma gráfica que logo depois da diálise a gente percebe que o CO2 ele realmente cai. Então, essa retirada do bicarbonato realmente está associada a uma redução sim do CO2, com aquele banho em específico, e logo depois que a gente remove a diálise, o CO2 volta a subir. Aqui a tabela 2 também, só para a gente ver como que ficou os eletrólitos também pós-filtro. Aqui mostra novamente como que realmente isso foi plausível. O pH realmente conseguiu subir depois da diálise, o PCO2 conseguiu realmente cair, e o bicarbonato aí teve a sua queda também. Consegue ver que... Deixa eu... Isso aqui vai continuar agora. Bom, a gente consegue ver dos outros eletrólitos, como eles tinham um banho que não tinha nada de cálcio, nada de fósforo, eles acabaram desmoronando, os dois acabaram caindo bastante. É uma das justificativas de a gente ter retirado alguns cátions um pouco mais, por exemplo, um cátion mais importante, por isso que provavelmente o base excess teve uma queda mais importante, já que o cálcio caiu de forma mais expressiva, assim como o potássio caiu também de forma mais expressiva. Então, a conclusão é de que realmente o CO2 ele pode ser removível, e nesse trabalho eles conseguiram chegar a um nível muito próximo de uma remoção extracorpórea de CO2, de uma membrana extracorpórea de CO2, só com uma diálise com bicarbonato mais baixo, conseguiram realmente remover o CO2, isso foi significativo. Aqui é só a tabela 3 reforçando novamente o que a gente apresentou, de que realmente esses pacientes conseguiram cair o pH. Aqui, tanto o fósforo quanto o cálcio, como eles não tinham no banho, eles desmoronaram depois. O cloro teve uma leve subida, já que ele tinha um banho de 111, mais ou menos, de cloro. O potássio caiu e o sódio acabou subindo um pouquinho. Então, quais são as conclusões? Que em modelos de animais submetidos a um estado de hipercapnia, a diálise pobre de bicarbonato foi capaz realmente de reduzir o CO2. Se a gente for pela análise físico-química de Stewart, o bicarbonato seria uma variável dependente do pH. Por outro lado, o CID se comporta como uma variável independente. Talvez isso explique um dos motivos de ter acontecido isso. E a limitação, acho que, como o Guilherme falou, a dose de diálise realmente foi muito elevada.
aqui girando em torno de 390 ml por quilo-hora, uma dose aí quase 10 vezes maior do que uma dose que a gente já considera alta, aí de 30 a 35 ml por quilo por hora de doses diárias. É isso. Agora, esse próximo texto que a Amanda vai apresentar para a gente, ele vai entrar um pouco aí numa outra fase de discussão, do ponto de vista metabólico, que é a modulação da produção de CO2, e numa coisa que a gente não pensa muito, né, mas nos fenômenos de transferência de massa pelas membranas. Obrigado, Amanda. Boa tarde, meu nome é Amanda, sou a R3 da intensiva aqui do HC, e como o professor falou, eu vou falar sobre um estudo com um objetivo um pouco diferente, que foi publicado em 2013 no Critical Care, e foi um estudo experimental que, apesar de ter tido um N pequeno, ele foi significativo e tinha o objetivo de comparar a infusão de ácido lático e de glicose, 50%, na produção de CO2. A extração extracorpórea de CO2, ela foi introduzida no final da década de 70 e permitia uma ventilação ultraprotetora e reduzia a bile, além de permitir que os pacientes hipercapnicos que esperavam transplante permanecessem sem entubados. Sabe-se que para a remoção de CO2 é necessário um fluxo de sangue muito alto, então isso necessitaria de uma cânula de elevado diâmetro, técnica específica, o que poderia limitar o uso dessa tecnologia. A remoção de CO2 é limitada, já que a maior quantidade se distribui no sangue através do íon bicarbonato. Então, a infusão de ácido poderia deslocar essa fórmula da reação para a formação de maior quantidade de CO2. O ácido lático, ele é um substrato energético e o seu metabolismo aumenta a formação de CO2. Então, com um estudo experimental em animal, foi avaliado entre o ácido lático e a glicose na formação dessa produção de CO2. Foram utilizados 6 porcos, fêmeas, de 44 quilos, que foram submetidas à intubação, sedação e foram ventilados nesse modelo de ventilador, que é o Servo 900C, em que esses porcos eles eram canulados em veia jugular direita com catéter de 14 French e em femoral por catéter de 12 French e colocados num circuito extracorpóreo, em que esse circuito ele era fechado, não tinha nenhuma membrana pulmonar e no local de catabolhas era infundido o ácido lático. Com isso, eles avaliavam a remoção de CO2 e era possível, eles mantinham o CO2 em 50 milímetros de mercúrio através do volume corrente e a glicose em valores basais através da infusão de insulina. Foi um estudo realizado em 2 passos, sempre seguido o primeiro passo apenas de glicose e o segundo de glicose mais ácido lático como o substrato energético. E eram avaliados a cada intervalo de 2 horas. A cada 1 hora, eles avaliavam a produção de CO2, a temperatura, a pressão arterial, a glicemia e a lactatemia e os parâmetros de hemodinâmica e ventilação mecânica. Para análise estatística, era usado o sigma plot, os dados foram apresentados em média e desvio padrão, a comparação entre a glicemia e a lactatemia era feita pelo teste T-Student, e para um aumento do poder estatístico, era usado o teste T pareado para diminuir a confusão entre os porcos.
No resultado, então, foram avaliadas 16 etapas, dentre essas duas de glicose e ácido lático, nos 6 porcos, sendo que 2 deles foi preciso interromper por coagulação e por instabilidade hemodinâmica, mas não foi relatado nenhum efeito adverso com o lactato. O resultado significativo foi evidenciado como um aumento do lactato arterial no grupo que recebeu na etapa do lactato, uma redução de pH e uma redução do bicarbonato. Além disso, foi evidenciado um aumento da produção de CO2, sendo cerca de 270 em média, quando o passo era a infusão de glicose, e 280 com a infusão de ácido lático. Apesar de ser pequena essa diferença de 5%, ela foi significativa na primeira, terceira e quarta hora. Não houve diferença entre os parâmetros mensurados nas duas etapas, mas foi necessário um aumento do volume corrente para manter o CO2 em 50 milímetros de mercúrio na etapa que usava o ácido lático. Então, a gente sabe que o ácido lático ele é um substrato energético e, por si só, ele aumenta a produção de CO2 pelo seu próprio metabolismo. Além disso, ele pode fazer parte da gliconeogênese e, assim, se depositar como glicogênio e ainda aumenta a conversão de BIC para CO2. Um ano antes, o mesmo grupo apresentou esse estudo que mostrou um aumento da remoção de CO2 com a infusão de ácido em 45 ml por minuto, mas que não foi possível comparar, já que não manteve o ganho calórico constante. Diferente desse estudo, em que pode-se supor que, apesar da produção de CO2 ser aumentada com a infusão do ácido lático, a remoção desse CO2 é ainda maior quando se mantém um ganho calórico constante. Então, como conclusão, a infusão de ácido lático aumenta a produção total de CO2 em comparação a uma infusão isocalórica de glicose, mas uma técnica de remoção extracorpórea de CO2 baseada na acidificação do sangue com infusão de ácido lático pode ser uma técnica promissora para reduzir a necessidade ventilatória. O próximo texto, já que vai apresentar. Obrigado, Jaqueline. Bom, pessoal, eu vou apresentar um texto que foi publicado em 2017 no Critical Care Medicine Experimental, e ele fala também um pouco sobre a remoção por diálise respiratória, né, um modelo in vitro e a sua plausibilidade, aí, a sua possibilidade de ser usado. Bom, a gente, como todos já falaram, a ventilação protetora, 6 ml por quilo, para garantir uma pressão de platô menor que 30 centímetros de água, previne a vile, mas mesmo assim, com essa ventilação protetora, a gente ainda pode ter lesão induzida pela ventilação e que talvez usar uma ventilação ultraprotetora com menos de 6 ml por quilo aí, dos pacientes, associado a um dispositivo extracorpóreo de remoção de CO2, seria melhor ainda para o paciente com ARDS. E que também para pacientes com DPOC, asmáticos graves, que são muito hipercápnicos, e por isso morrem mais, né? A hipercapnia por si só é um marcador de pior prognóstico. Talvez remover esse CO2 implicaria em reduzir a necessidade de ventilação mecânica e a morbidade desses doentes. E aí, assim, como funcionaria uma remoção extracorpórea de CO2, né? A gente tem um modelinho aí no desenho, usando uma bomba e uma membrana, oxigenador. Mas, para a gente poder usar isso daí, a gente precisa de altas taxas de fluxo de sangue. Então, uma cânula que talvez seria do tamanho da cânula de ECMO,
precisaria de uma grande área de superfície para toca no pulmão artificial. E aí, para a gente poder usar uma cânula grande, a gente tem que saber, ter alguém que saiba passar e que saiba manusear essas cânulas. A gente pode ter lesões vasculares graves por conta disso. E, além disso, a gente tem que anticoagular os pacientes. E isso pode predispor a hemorragias e também no outro polo as tromboses, como a gente viu aqui nos pacientes com ECMO. E aí, a hemodiálise respiratória, o que ela poderia fazer? Ela poderia remover esse CO2 na forma de bicarbonato. Como os meninos já disseram anteriormente, o CO2 ele é presente no sangue em sua maior concentração, quase que 100% aí, em forma de bicarbonato, pouco do CO2 é difusível mesmo, então seria interessante você agir nesse ponto e não no CO2 em si. E seria a diálise respiratória, ela trabalharia com uma diferença de concentração do BIC do sangue para o BIC do dialisato. A saída de BIC seria similar a essa hemodiálise tradicional, então com filtro e tudo mais, numa máquina tipo como uma Prisma que a gente já viu, e que como vantagens, a gente tem já uma familiaridade da equipe médica e da equipe multiprofissional em mexer numa máquina de diálise, a gente tem mais disponível essa máquina, e tem um risco menor de embolia, cânula menor e tudo mais. Mas teria um risco aí teórico de se fazer uma acidose. E aí tem o método de Stewart, que todo mundo já falou, né? Que a gente ficou ontem queimando a mufa lá, todo mundo alucinado à noite, mas enfim, ele tem 3 princípios básicos, que são o princípio da eletroneutralidade, que na teoria a gente, no nosso sangue, a gente teria que ter o mesmo número de cargas positivas e negativas, e o corpo trabalha para manter isso correto. A gente tem o princípio da conservação das massas, que o que eu coloco de uma substância, uma solução, é sempre constante, a não ser que eu tire ou coloque alguma outra coisa junto, senão ela vai ser sempre a mesma massa. E o princípio da dissociação da água é que se a gente adiciona ânions, que são negativos, eu vou liberar H+, e vice-versa. Aqui a gente tem só uma figura aqui mostrando, né, a diferença aí do SIG, do CID, do efetivo aparente, acho que não vou ficar falando aqui no meu, nem tenho tempo para isso, mas só para a gente relembrar. O pH do plasma e o bicarbonato, eles são variáveis dependentes, então eles dependem principalmente da diferença de íons fortes da solução, que seria o CID, da PCO2 e da concentração total de ácidos fracos. A concentração de bicarbonato, então, não vai determinar o pH, na verdade seria o contrário, mas o CID, o CO2 e os ácidos fracos sim que vão determinar a quantidade de bicarbonato. Então, remover o bicarbonato do plasma manteria o pH normal se o CID e os ácidos fracos forem de concentração constante. Como manter isso? Aí eu vou deixar o professor, que essa é a parte difícil. E aí a pergunta do meu trabalho é, será que fazer uma hemodiálise respiratória seria viável sem eu ter diminuição do pH do sangue, usando um dialisato personalizado para cada doente, baseado no CID do sangue do doente, né, do perfil ácido básico do sangue do doente, usando esse modelo de Stewart? Então, o que ele usou de metodologia? O dialisato ele foi, então, construído baseado na equação do equilíbrio ácido básico de Stewart, que usa tudo isso aqui, como o Gui já falou no artigo dele. Essa equação preveria o pH esperado do sangue após a remoção do BIC. Eles usavam concentrações de eletrólitos normais para fazer o compor dialisato, porém, eles usavam uma composição ideal pós-filtro com um BIC ser menor do que 10. E o BIC da solução era um BIC de 0, assim, assustador, né? Mas era 0. E eles tentavam não usar cálcio porque eles anticoagulavam com citrato e, além disso, o cálcio pode precipitar em meio alcalino, então era meio perigoso. Aqui nessa tabela 1 é só mostrando a concentração normal de íons do plasma e do pH do plasma, e aqui no dialisato, que contava aí com 0 de bicarbonato. Bom, aqui, nesse trabalho, eles fizeram com sangue de boi e de porco, então eles foram no matadouro, coletaram o sangue fresco lá dos bichinhos que eles matavam para comer lá e levavam para o laboratório. Na bancada, esse sangue ele ficava em uma temperatura ali em torno de 37 graus, tinha o oxigenador, que foi o que colocou o quanto de nitrogênio e CO2 eles queriam para manter o PCO2 ali entre 50 e também depois em 100. Aí esse sangue passava pelo esse oxigenador, pela bomba propulsora,
pelo filtro, que tinha o M10 e o M100, que eram o tamanho dos capilares lá, e em contracorrente a gente tinha o dialisato, que também ficava numa temperatura em torno de 37 graus, e depois esse sangue era devolvido para o container que eles tinham lá. Os valores de bancada, eles eram ajustados conforme a área de superfície do dialisador, então eles usaram como se fosse um valor de escala. Então, quando o dialisador era de 10 ou de 100, para depois ajustar os resultados encontrados. Então, nos gráficos, depois vocês vão ver que tem duas medidas diferentes. Os gases eram medidos pré-filtro e pós-filtro, né? Pré e pós a entrada do dialisador. E o CO2 de entrada na primeira análise era de 50. A taxa de remoção de CO2 e o bicarbonato foi calculado por uma equação também, que eles tinham baseados nas concentrações pré e pós do dialisador, e a concentração de bic foi calculada por Henderson Hasselbalch. E o que a gente encontrou de resultado? Então, aqui os valores que eu falei para vocês, em duas escalas, né, baseado conforme o fator de correção do tamanho do filtro. Para um PCO2 de entrada de 50, quanto maior o fluxo de sangue da máquina de diálise, maior foi a taxa de remoção de CO2. E se a gente aumentava a PCO2 de 50 para 100, também foi maior a taxa de remoção de CO2. Aqui, só para mostrar a variação de pH, conforme se variou também o fluxo de dialisato, o fluxo de sangue e também a concentração de CO2, então de 100 ou de 50. E olhando aqui, a gente viu que o pH não caiu em nenhum momento, então pareceu seguro aí para manter a manutenção do pH, mas houve um aumento com significância estatística nos valores de pH, que no PCO2 de 100 variou até 0,08, no PCO2 de 50 em torno de 0,05. E o que eles concluíram com esse estudo? Que a hemodiálise respiratória é uma opção de tratamento atrativa, porque precisa de um fluxo de sangue mais baixo, então eu poderia fazer com um catéter mais fino, eu teria menor risco de embolia gasosa, e eu conseguiria sim remover CO2. Aí nesse estudo ele removeu em torno de 62 a 78 ml de CO2 por minuto, sem ter alteração no pH, que seria o maior perigo para a gente. A maioria do CO2 ela era transportada como íon bicarbonato, então mais que 90%, como eu já tinha explicado antes. E a eficácia do dialisato na remoção do CO2 se deve, em especial, à ausência do bicarbonato. Então, zerar o bicarbonato, porque aí, quando a gente joga na equação de Stewart, zerando o bicarbonato, eu vou inverter a equação e produzir mais CO2 e água, o CO2 difusivo eu consigo eliminar. E eu não preciso converter o BIC em CO2 dissolvido para removê-lo, como nas outras técnicas de membrana extracorpórea, que apesar de eu transformar em bicarbonato, depois eu tenho que retransformar em CO2 para conseguir remover. Na técnica de hemodiálise respiratória eu não precisaria fazer isso. A remoção extracorpórea do CO2 por hemodiálise, então, é factível em bancada, não alteraria o pH, com um sistema simples, possível de ser usado tanto para ARDS, para ventilar ultraprotetor, ou para você lavar CO2 em pacientes retentores, inclusive em pacientes que não estariam entubados. É isso. E o último texto, então, é o Pedro que vai apresentar. É um texto, vamos dizer assim, um tanto quanto na contramão, mas só para, acho que, levantar outros pontos para a gente raciocinar aí no dia a dia. No dia a dia, à beira-leito, né? Bom, Pedro, obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Pedro, sou R3 aqui da Intensiva. Eu vou apresentar esse trabalho, publicado em 2017, do Dr. Thiago, que avaliou diferentes concentrações de bicarbonato de terapia contínua em animais hipercápnicos. Um contexto, então, que nem o pessoal todo já comentou, a diálise em pacientes hipercápnicos é bem desafiadora. A suplementação é polêmica quando você pensa em suplementar bicarbonato nesses pacientes, porque 80%, 90% do CO2 sanguíneo é encontrado na forma de bicarbonato. Você aumentar isso aqui, você vai poder favorecer aumentar a quantidade, a concentração de CO2 no paciente. A gente sabe que infusões de bicarbonato nesses pacientes tendem a aumentar o CO2 e levar a uma piora clínica. Então, pensando nisso, a diálise com um bicarbonato mais baixo tem a tendência de evitar a piora do CO2, mas
em contrapartida, pode não ser adequada para corrigir a acidemia desses pacientes. Então, como eles fizeram? Pegaram 12.000 porcos, anestesiaram, colocaram em ventilação mecânica, invadiram, inclusive com catéter de artéria pulmonar, e induziram uma insuficiência renal nos porquinhos. Depois tinha uma fase de estabilização, depois eles induziam hipercapnia através da redução do volume corrente para 2/3 do usual, e depois iam ajustando o volume corrente a cada 0,5 ml por quilo, até chegar num pH de 7,1 a 7,15, considerável e estável quando ficava nessa faixa após 3 medidas, cada 15 minutos. Então, começava um experimento, randomizando os porquinhos, forma um porco por grupo, na verdade, 6 porcos por grupo, para dialisar com um BIC de 20 e o outro grupo com um BIC de 40. Aqui o tempo, a indução da insuficiência renal era através de uma laparô, eles ligavam as artérias, às vezes renais, e os ureteres, e colocavam um catéter de cistostomia ali também. Estabilizavam os porquinhos, induziam hipercapnia, tinham os valores pegavam os valores basais aqui, e daí começou o estudo com 20 e o grupo com 40. A diálise era com um fluxo de 6 ml por quilo minuto, uma dose de 60 ml, o F zerada, anticoagulavam com HNF em bolos para manter uma relação entre 2 e 2,5. Tinha o cálcio, corria por fora, e aqui era tudo igual nos dois grupos, com diferença do cloro, que era maior no grupo que tinha o BIC de 20, 120 contra 100, e o bicarbonato, que era 40 no grupo 40 e 20 no grupo 20. Eu roubei, nem precisava. Então, aqui as medidas basais, comparando antes da hipercapnia e após a hipercapnia, a gente vê que realmente baixou bem o volume corrente, o EtCO2 aumentou bastante, assim como o PaCO2, e o pH ficou naquela faixa que eles queriam ali de 7,13. O resultado, então, a gente tem que, inicialmente, o pH caiu nos dois grupos, e após 3 horas, o pH no grupo 40, que é o cinzinho aqui, voltou para o nível basal ali, ficou, se não me engano, de 7,12 contra 7,05 no grupo com BIC de 20, uma diferença estatisticamente significativa. E isso às custas de um componente metabólico, que eles viram que o base excess também foi diferente entre esses dois grupos, enquanto o PCO2 não foi diferente entre os grupos. Não vou ficar falando do Sturt, que todo mundo já falou, mas quando eles pegavam para ver qual componente da forma de pensar do Sturt que causou essa diferença, eles viram que foi pelo CID mesmo. Aqui a gente vê que o CID era diferente em 3 horas, os outros não tinham uma diferença significativa, e isso às custas de um componente do cloro, que tinha uma tendência a cair no grupo de 40, uma tendência a ficar alto no grupo de 20. O CO2, que era outra coisa que eles queriam ver, se você dialisando com um BIC de 40, se você não iria aumentar o componente de CO2 no plasma, eles não tiveram diferença ao longo do trabalho. Aqui só para mostrar aqui, lembrar que eram porcos com pulmões saudáveis, então um platô baixo. De outras variáveis que teve diferença entre os dois grupos foi dose de nora, que acabou sendo muito maior no grupo 20 do que no grupo 40. Com relação à mortalidade também, os porquinhos começaram a morrer depois de 4 horas do trabalho, depois de 4 horas de diálise, e uma diferença significativa de mortalidade, favorecendo o grupo que dialisou contra um BIC de 40. Ao final de 12 horas ainda tinham 4 porquinhos vivos no grupo 40, enquanto no grupo 20 os porquinhos todos já tinham morrido depois de 10 horas. Que a diálise, só para mostrar que a diálise foi efetiva, uma relação de praticamente 1 entre a ureia no dialisato, no pós-dialisato, com a ureia sérica ali, mostrando que foi bem efetiva a diálise. E de discussão, acho que dá para dizer que usar o BIC mais elevado na terapia contínua, mesmo nos pacientes hipercápnicos, é seguro, pelo menos seguro, podendo elevar um melhor componente metabólico, não eleva
CO2, mas lembrar que é um estudo com animais, um N pequeno, e que também se tratou de pulmões saudáveis, não era o paciente com SARA, com PPOC, então talvez a gente não consiga extrapolar com tanta segurança. Isso aí, obrigado. Então vamos lá. De vocês que estão aí no online, assim, vocês têm alguma dúvida sobre algum dos estudos para tirar com o pessoal aqui? Então vamos começar assim. De vocês aqui dentro, do pessoal que apresentou, se alguém de vocês queria sumarizar as ideias, como é que dá para linkar um estudo no outro e como é que a gente pode sumarizar as ideias juntas, hein? Bom, que eu consegui entender, assim, não vou dizer que foi brilhante, mas que talvez, inicialmente, se pensar na parte metabólica mesmo do negócio, então talvez você diminuir o bicarbonato para tentar fazer com que inverta a relação e você conseguir remover mais o CO2 seria interessante, pensando no ponto de vista da diálise, acho que foi isso que os primeiros estudos tentaram mostrar, acho que até o meu também, que a gente tem sempre que lembrar do que vai entrar de fora, não só do que o paciente já tem de CO2 e do que a gente está pondo na diálise, então, como o estudo da Amanda mostrou, e que, apesar de tudo isso, de fisiologicamente fazer todo sentido, parece que quando a gente extrapolou para ser vivo, mais a questão de você mudar para o polo com mais bicarbonato, a coisa não mudou muito. Só que a gente tem que pensar que é o que o Pedro falou, que eram pulmões saudáveis e que talvez o próprio, por ser um pulmão saudável, ele se compensou e conseguiu eliminar aquele excesso de CO2 a mais que a gente estava produzindo. Então, eu não sei se na prática, no paciente nosso, assim, no ser humano doente, a gente conseguiria usar esse trabalho. O que eu vou ver de tudo isso na nossa prática? Me parece que não faz tanto efeito, pelo menos não a longo prazo. Acho que a curto prazo, sim, talvez a gente tenha um aumento ali transitório do CO2 quando a gente dá o BIC para o paciente, mas que a longo prazo isso eu não percebo que ele se mantenha, assim. Então, que eu acho que talvez seria seguro. Eu achei interessante, professor, bem interessante esses trabalhos, da gente talvez ter essa estratégia. Outro dia até o professor Paulo Lins estava falando com o residente dele a respeito disso. Seria legal se a gente conseguisse fazer, mas eu não sei se a gente teria perna para isso, porque a gente não conhece mesmo. E pelo que eu entendi, não é tão simples você chegar naquele banho, como calcular aquele banho e tudo mais, para pensar em usar essa estratégia. Eu achei legal, mas me parece muito mais uma coisa teórica do que aplicável em si. Eu não sei se é porque também a minha capacidade de entender o assunto é bem mobral, mas eu achei um tema muito mais assim, de bancada mesmo do que talvez aplicável à prática, pelo menos das UTIs em geral. Acho que para o senhor, para o Pedro, para o Leandro, o Paulo, que são mais experientes, talvez. Eu não sei também, tive muitas dúvidas dos trabalhos, os trabalhos são todos interessantes. Eu não sei, eu acho que tem duas coisas muito importantes, assim, dos trabalhos que dá para diferenciar os nossos trabalhos com o trabalho do Pedro, por exemplo. Uma é que o nosso principal, os porcos, né? Todos tinham, a gente induzia uma hipercapnia, né? Diferentemente do Pedro, eles tinham uma acidose metabólica também, com base excess, os pacientes do trabalho do Pedro, do Thiago Romano, o base excess era muito negativo, era menos 18, né, menos 15, então existia uma acidose metabólica junto com isso. Então, acho que a gente tem que pensar de formas diferentes, a parte respiratória, a parte metabólica, para poder entender como que as coisas vão funcionar. Eu gosto muito da análise, assim, todas as análises são iguais, tanto Henderson Hasselbalch, tanto a de Sigurd Anderson, quanto a do Peter, do Stuart, as três são iguais, você vai chegar no mesmo lugar. É que, nesse sentido, eu acho que a análise do Stuart faz um pouco mais sentido, a gente consegue entender um pouco melhor e trazendo um pouco mais para a prática clínica. É o que a gente usa, é a relação sódio-cloro, né, que é o CID, é basicamente isso que a gente consegue usar. E entendendo, sei lá, eu não consigo sumarizar todos os trabalhos num só,
Mas eu acho que é interessante essa análise de que talvez a gente removendo o CO2, que é o principal componente removendo o bicarbonato, que é o principal componente do CO2 corporal, a gente consiga diminuir o CO2. Mas eu acho que isso não se traduziu em verdade quando o paciente tinha uma acidose metabólica, que realmente a gente precisava de algum tampão do H+. A gente precisaria desse tampão para conseguir controlar o pH. Não sei o que é causa e o que é consequência. Não sei o que vem primeiro, né? Se é o pH que altera que vai alterar o H+, ou se é o H+ que altera e vai alterar o pH. Então, acho que é mais dúvidas do que respostas. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a consideração que eu faria sobre os trabalhos que a gente apresentou, primeiro a limitação do fluxo que foi necessário usar, e especialmente o impacto que a dose do dialisato teve sobre potássio, sobre cálcio, sobre fósforo, que talvez fosse um limitante. A gente tem que, quando você se propõe a tirar CO2 na forma de bicarbonato, você tem uma série de outras variáveis que você precisa controlar, e talvez quando você dá bicarbonato, essas outras variáveis o próprio organismo se encarregue de controlar. Eu acho que é um pouco mais difícil de executar essa diálise para tirar CO2 por essa razão, porque a gente vai, enfim, fazer cair todos esses outros parâmetros. E acho que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de cloro que a gente coloca na diálise, porque isso é consistente em todos os trabalhos que a gente viu. Um banho com mais cloro é sempre implicado em uma acidose mais importante e talvez, e muito provável, que em desfechos piores. Então acho que é um fator que a gente às vezes não leva em consideração, acho importante a gente pensar. Justamente essa história do cloro é pensando basicamente na equação mesmo. Se você der mais cloro, você vai aumentar o negativo, então, de certa forma, você vai deslocar o equilíbrio da água para a formação de H+, né? Então, você vai fazer uma acidose pelo outro lado. Então, quando a gente for montar o banho, junto com o colega da nefro, acho que tem que pensar bem nisso mesmo, principalmente nesses doentes que a gente já vê, que já são mais hipercápnicos, que já tem, às vezes, um BIC mais alto já para tentar se compensar, e é aí que a gente vai piorar o doente, ele vai ficar com mais esforço, talvez vai até piorar a ventilação, vai reter mais CO2, e aí vai ser um ciclo vicioso, né? A gente piora uma coisa que piora a outra. Eu acabei lendo o trabalho, acho que na ordem invertida, os trabalhos. Assim, a primeira impressão que eu fiquei do trabalho do Thiago, que tudo bem dialisar o paciente hipercápnico mesmo com um BIC mais alto. Acho que essa ideia que a Jaque falou, você dá menos cloro para o paciente, você consegue compensar ele metabolicamente melhor. Depois, quando eu fui ler os outros trabalhos, só uma coisa que me deixou um pouquinho mais incomodado com a ideia de ficar dialisando bicarbonato, é quando você faz isso para fazer essa ventilação ultraprotetora, que eu não conheço alguma coisa que mostrou que isso realmente faz alguma diferença. Então, a gente ficar correndo muito atrás disso, pensando em só tirar bicarbonato, só tirar CO2, acho que, assim, talvez eu guardaria essa ideia para uma manobra de resgate mesmo, o paciente hipercápnico, não estou conseguindo de jeito nenhum controlar o cara, mas a ideia é que, acho que foi no seu trabalho, que na introdução falava isso, de fazer ventilação protetora, então ultraprotetora, você colocar essa diálise de bicarbonato a mais para poder proteger o pulmão do paciente, me deixou um pouquinho incomodado. Acho que minha última colocação, acho que além não só o cloro, é a relação entre o sódio e o cloro. Então, às vezes um cloro de 120 parece muito, mas se o cara tiver um sódio de 160, não é um cloro muito alto, é um cloro compensatório, ele às vezes vai ter esse cloro mais alto mesmo. Então acho que tem que, como é a Stuart, a eletroneutralidade, tem que buscar o equilíbrio entre os eletrólitos. Às vezes não tem como você não colocar cloro, nada de cloro, às vezes você tem que colocar um certo grau para chegar na eletroneutralidade. Acho que a relação é importante. Pô, Pedro, eu mandei, que isso? Só um comentário em cima do que você está falando, Matheus. A relação é porque é a questão do CID mesmo. E justamente por isso que é interessante pensar que quando for pensar em uma solução de CID alto, e não uma solução de CID baixo. Mas por que eu estou falando isso? Porque você dá um soro fisiológico, em qualquer solução, tem um CID de 0, que é tão baixo quanto um soro glicosado que tem 0 de cloro. Então dar 0 de cloro também pode ser ruim, se o CID for baixo do mesmo jeito. Ambos fazem com que sódio e cloro tendam a se aproximar. Então, pensar que é a solução com CID alto, que é o que ajuda,
faz a gente pensar talvez em alternativas, até mesmo ao próprio bicarbonato. O bicarbonato é uma solução com CID alto, mas quem sabe no futuro a gente tem alternativas outras com CID alto. Acetato de sódio, NaOH, que faz um pouquinho já mais mal. Bom, gente, só acho que aproveitar o Pedro ali, que ele foi um dos autores aí do braço direito do Thiago ali no estudo dele também, né? Então, qualquer pergunta. Mas, enfim. Bom, gente, vocês aí que estão online, colocações que vocês têm. Como é que vocês veem essa história? Oi, professor. Fala, André. Eu tenho, na verdade, uma dúvida e uma colocação. Assim. A dúvida vai até um pouco no sentido do que o Pedro falou. Realmente, a gente viu, né, que essa questão de baixar muito o bicarbonato do banho, né, da diálise, as formas que a gente tem, pelo menos que eu conheço, de pôr sódio no banho da diálise é por bicarbonato ou por NaCl, né? Então, quando a gente baixa o bicarbonato, para manter um sódio aceitável, a gente, por consequência, aumenta o NaCl, e aí isso, de fato, cria, né, uma solução com um cloro mais alto, um CID menor. Se teria alguma outra forma de colocar sódio no banho que eu não conheço, que não causaria essa situação. Isso é uma coisa que eu realmente não sei. Acho que ele até falou do acetato de sódio, que eu não estava sabendo aí. E com relação à colocação, assim, acho que toda essa ideia, né, de alisar para baixar o bicarbonato, para regular o CO2, o pH e tudo isso, parece um pouco na contramão de tudo que a gente tem visto na intensiva nos últimos anos, assim, no sentido de ser mais permissivo, de aceitar mais as alterações adaptativas do paciente. Me parece um pouco perigoso, assim, pelo menos no meu entendimento da fisiologia do mecanismo ácido-base do ser humano, me parece que a gente tem meio que dois sistemas de tampão para regular o nosso pH, né, que seria o pulmão, o CO2 que a gente respira, que varia, e metabolicamente o bicarbonato, né, que seria um outro sistema. Se você pega um paciente com SARA, que um dos sistemas tampão que é o CO2 já está quebrado, ele não consegue ventilar direito, não consegue trocar CO2. O sistema tampão que é o bicarbonato, você quebra ele, você tira todo o bicarbonato e controla isso, me parece muito contra a fisiologia e assim, parece que fica muito fácil você, na verdade, com qualquer deslize e qualquer erro que a gente não consiga interpretar tão bem, você, na verdade, levar esse cara para um lado bem negativo. Assim. Não, perfeito, André. O Pedro vai falar aqui. André, e acho que isso é uma tormenta de pensamentos que vem, né, nesses textos que foram colocados no Patiacuti, não sei nem falar direito essa palavra. Porque justamente pelo que você está falando, assim, acho que se a gente for pensar naquela maneira mais linear, no primeiro momento a gente pensa, bom, se eu dou bicarbonato para o meu paciente, ele fica alcalótico, legal. Aí você pensa, putz, mas acabei de ler que talvez isso gera CO2. Aí a gente pensa, bom, mas o pulmão dele funciona, ele joga esse CO2 para fora. Faz sentido. Aí a gente pensa, bom, se meu paciente está acidótico ou hipercápnico, o rim dele retém bicarbonato. Vocês estão vendo isso aqui no COVID, que o doente que não morre é aquele que vai para 35, 40 de bicarbonato. Então, putz, talvez tenha algum mecanismo. Mas aí, em contrapartida, vem um outro texto que mostra que, na verdade, o bicarbonato é só a forma como o CO2 está andando no pulmão dele. Então, na verdade, isso não é causa de ajudar o doente, é mais uma consequência. Então, começa a virar um conflito muito grande. Aí você fala, bom, então, tem coisas que me mostram que talvez para o doente ficar razoavelmente estável com sistemas tampão seria, ok, dar bicarbonato sim, mas tem uma capacidade de jogar esse CO2 para fora, ou ele reter o bicarbonato porque ele tem sim uma capacidade de jogar isso para fora. Então seriam coisas que são meio complementares. E aí até na própria tese do Thiago, era interessante de que o bic era mais alto, mas ainda assim o CO2 era estável, ele era mantido a um volume minuto baixo em ambos os grupos, então isso era mantido,
E quando eu tinha capnografia, na capnografia ainda assim você não tinha uma excreção muito maior de CO2. Então, de qualquer maneira, de alguma maneira, a coisa estava se segurando ali, por mais que você não teve um aumento da remoção de CO2 pelo pulmão. Então, talvez aí vem talvez a noção de que realmente o bicarbonato, ou o H+, ou o que quer que sejam, sejam variáveis não definidoras. Mas aí entra talvez a outra questão. Então, concordo que se a gente for pensar pelo clássico, de que tipo naquele racional linear de que é o pulmão, o CO2 que vai para fora, a gente dá uma imbricada no pensamento, porque a gente talvez tenha perdido o pulmão. Mas pensando até pelo próprio experimento do Thiago, talvez tenha outras coisas envolvidas, e daí entra o contexto de Stewart. Então, quando a gente diz que ambas os racionais chegam no mesmo lugar, eles chegam no mesmo lugar sim, a gente consegue resolver os problemas do dia a dia sim, mas existem diferenças que acho que aqui é isso que a gente está discutindo aqui. E talvez o fato de ter essa diferença sódio-cloro, ou a diferença, não só sódio-cloro, mas de Sig, porque tem outros ânions envolvidos aí, outros cátions, aí sim talvez explique essa diferença final. Acho que isso é uma coisa que eu tenho para mim. Assim, não sei se... Acho que eu não expliquei muito bem para você a sua pergunta, mas enfim, a gente perde realmente um do sistema tampão, que é o pulmão. Isso quebra aquele nosso raciocínio inicial, mas talvez tenha um outro fator aí que aquele nosso raciocínio inicial não estava explicando. Meu coração. Não sei o que vocês acham também, por exemplo, quando do bicarbonato de sódio, será que é por causa do sódio que o CID aumenta e isso leva à alcalose? Ou é por causa do bicarbonato ou HCO2 menos que isso sim vai fazer alguma mudança no pH? Isso é uma dúvida que eu às vezes ficava me pensando, né? Porque o ânion mais forte que a gente tem é o sódio. A gente está dando sódio puro para o paciente e o bicarbonato de sódio tem muito sódio. Será que não é esse sódio que está realmente aumentando o CID e ele que sim está mudando, conseguindo fazer essa eletroneutralidade? Não sei. Isso é uma coisa que é jogar pro chefe aí também. Esse é o Matheus Stewart. Bom, o Paulo, você quer falar alguma coisa aí, Paulo? Sim, só muito bom. Os meninos, só uma pequena correçãozinha ali do trial que o Pedro apresentou. Os fluxos, ele colocou ml minuto, ml quilo minuto, ml quilo minuto. É ml quilo minuto, ml quilo hora. Senão não bate. Tá? Senão não bate a diálise contínua. Não tem como oferecer aquilo tudo. O que o André perguntou de soluções de dialisar para montar a diálise, falando uma coisa mais prática mesmo, dá para colocar sódio no componente de fosfato de sódio, de glicofós. O problema é que quase ninguém tentou fazer isso. Talvez é uma ideia para o futuro, vamos fazer algum estudo de se é viável ou não trocar o cloreto de sódio por glicofós, né, o fosfato de sódio biológico, seria uma possibilidade. Dos outras fórmulas de dar sódio, a gente tem o lactato de sódio, tem o acetato de sódio, que o Pedro falou. O problema do acetato faz muita hipotensão. Acetato é um clássico hipotensor, né? As diálises intermitentes antigas com acetato, o grande problema era ter hipotensão, mesmo tendo um controle metabólico relativamente ok. E o problema do lactato é que quando a gente vai para a diálise contínua, em solução de reposição, a gente põe uma dose muito alta de volume infundido de lactato. Então, a gente vai terminar fazendo o paciente ficar hiperlactatêmico. Porque como eu estou dando, vamos pensar, 20, 30 ml por quilo por hora de lactato, de uma solução de lactato, vamos colocar ali um lactato ao redor de 28 milimol, a gente vai, no final das contas, terminar dando muito lactato, e aí vai ficar aquela coisa de, esse lactato é por causa da diálise, ou esse lactato é por causa da hipoperfusão do meu paciente, que daí vai ficar todo aquele correr atrás do rabo que a gente não sabe muito bem para onde vai. Só outros pontos que eu queria comentar bem rapidinho. O trabalho da diálise intermitente é bem legal, de colocar o BIC em 16, é bem interessante, ele é bem bonitinho, tudo. Só que o problema a gente não consegue isso na prática, né? As nossas diálises intermitentes, elas vêm presas. A diálise intermitente que a gente tem no nosso hospital é o sistema DINHOS, e ele não mexe no bicarbonato. O nosso BIC é 32, e acabou. Não tem muito papo, não tem muito para onde a gente correr. Quem passou esse período agora no 7A, pode ter tido uma experiência
com a diálise, com as outras modalidades de diálise intermitente, né, a 4008S ou a Dialog. Ali a gente consegue mexer um pouquinho mais no bicarbonato, 32 mais ou menos 8, então dá para ficar ali no 40 e chegar até perto do 24. Talvez daria para pensar em mexer com essas máquinas. O problema, 11º andar não tem ponto de água. Da diálise contínua, só fechando, eu acredito nessa ideia de sódio-cloro, de diminuir o componente de cloro no dialisato para evitar a persistência e a manutenção da acidose metabólica de anion gap normal, que isso é perigoso. Já tem trabalho tentando mostrar esse benefício, mas ainda muito pouco. E o que eu converso muito com os residentes da nefro, quando a gente fala um pouquinho de diálise em paciente respiratório, em paciente retentor, é que o objetivo da nefrologia é ajustar o pH do paciente, é deixar o pH, eu vou permitir que ele melhore o pH, mas eu vou não deixar ele jogar para alcalose. Né? Talvez jogar para alcalose seja um pouco perigoso, que daí sim vai aumentar mais ainda o CO2, naquele conjunto, pensando na avaliação de Stuart. Né? Se eu jogo o pH para alcalose, talvez isso gere mais perigo, e aí eu começo a ter os desbalanços dos outros eletrólitos. Potássio despenca, começa a ter precipitação de hipocalcemia, a coisa fica perigosa. Só trazendo outras coisas que existem, uma outra forma de fazer diálise de CO2 é fazer diálise, o que eles chamam de eletrodiálise. No lugar de baixar o bicarbonato do banho total, eu faço um estímulo eletroquímico para o meu bicarbonato que está rodando ali no circuito da diálise voltar a ser CO2. Ele vai ser difusível, ele vai embora no banho. Então já existe alguns estudos de prova de conceito falando dessa eletrodiálise, que ali no capilar, ou num ânodo que eles chamam, que pareceria um negócio tipo a Mars do hepatopata, você faria um potencial eletroquímico que conseguiria dissociar o bicarbonato, voltar ele a ser CO2 e aí sim jogá-lo fora, conseguir difusir, fazer um bicarbonato difusível ali no final. Feito? Acho que era isso. Parabéns para os 5, apresentaram muito bem. Obrigado pelo convite. Aí tem alguns meninos meus da nefro infiltrados aí no meio. Só tentei dar uma explicada um pouquinho mais pé no chão para eles não ficarem imaginando que amanhã eles vão prescrever com bicarbonato zerado no banho, tentar fazer coisa assim. A gente ainda vai com muita calma nisso, vamos esperar, mas lógico, evitar cloro no banho no dialisato é uma coisa que a gente sempre reforça com eles. Feito? Bom, muito obrigado aí, Paulo, pelos comentários. Ó, gente, alguém tem alguma coisa a mais para comentar aí? Pedro? Lucas? Bom, então, gente, só fazer alguns comentários, só chamar a atenção que, assim, olha, gente, os comentários são absolutamente pessoais, né, e posso afirmar que a maior parte deles são potencialmente errados, mas vamos lá. Só, primeira história de ventilação protetora, outra protetora, né. Ventilação protetora, eu acho que assim, a gente tem todo um racional fisiológico e agora clínico para usar na fase aguda, no doente com SARA, nas primeiras 12 horas, e o doente que se estende com a lesão pulmonar e complacência baixa, com elastância alta, a gente tem que começar a pensar no que está fazendo. Eu acho que é o que a gente tem feito aí no dia a dia da era Covid, né? Ventilação ultraprotetora, isso faz bem para alguém? A gente tem um estudo que é o Extravent, que talvez diminua o tempo de ventilação mecânica, mas um estudo muito pequeno para falar alguma coisa. Quem sabe aí os derivados do supernova tragam alguma coisa aí para a gente no dia a dia. Mas assim, eu posso dizer que pessoalmente eu desacredito um pouco disso, né? Mas acho que pode ser que exista sim. Agora, assim, falar de CO2 é um negócio bem interessante, né? Porque acho que o CO2 ele tem uma característica biofísica que ela é bem interessante, né? Porque ele é um gás e, ao mesmo tempo, se a gente for pensar na conservação de massa, ele é um íon, né? Então a gente tem duas formas, duas vertentes aí de como vocês 5 colocaram de abordar. Uma é respiratória, a outra é do ponto de vista metabólico. Que isso envolve, metabólico é um espectro bem amplo, respiratório também é um espectro bem amplo de a gente abordar esse raciocínio.
Então vamos lembrar disso, né? Bicarbonato é o íon mais gasoso que a gente tem, e CO2 é o gás mais iônico que a gente tem. Então fica fácil da gente, fácil não, né? Um pouco menos complicado da gente abordar das duas frontes. Do CO2, gente, só lembrar que o CO2 tem um volume de distribuição que é gigantesco, né, no nosso corpo. E a gente pode falar assim, existe até um compartimento dito de compartimento lento, compartimento rápido, lento predominantemente é intracelular, que assim, para a gente atingir o equilíbrio dele, ele demora bastante, certo? Então isso é uma coisa importante para a gente ter na cabeça, o volume de distribuição é enorme. Desculpa, eu sempre falo a mesma coisa, mas eu vou repetir isso. Aquele doente de DPOC que chega sonolento, a gente põe na não invasiva, ele estava com seus 70 de CO2, o CO2 cai de 70 para 67, e ele acorda. Então eu falo, caiu muito pouco esse CO2 para explicar toda essa variação clínica. Gente, isso não é verdade, né? O CO2 quente médio, o CO2 dissolvido no plasma, ele é o topo do iceberg, ele representa ali, que seja 3, 4% da massa total do CO2 do sangue. Da massa total corporal, isso dá provavelmente muito abaixo de 0,5%. Então, assim, para ter variado o topinho do iceberg lá em cima, o corpo do iceberg inteiro variou muito. A variação de CO2 foi muito grande. Então, assim, nisso a gente pode já pegar as implicações que isso traz. A variação do pH intracelular, e aí vai. Dá para a gente ir derivando em cima disso. Coisas que a gente não tem muito conhecimento hoje também, né? Bom, então só lembrar disso. O CO2 tem um volume de distribuição grande, então a maior parte dele provavelmente está no intracelular. Então, já é o primeiro ponto. No extracelular, vamos pensar no intravascular, que é o que a gente está conversando mais aqui. Como é que a gente tem, que formatos a gente tem? Formatos não, como é que a gente carrega CO2 no sangue? Sempre a mesma pergunta, mas vale a pena lembrar. Quais são as formas? Ligado à hemoglobina. Quanto que dá de massa total isso? 10, 15%, perfeito. Eu acabei de falar do dissolvido no plasma, que vai dar ali uns 3, 4% da massa total. E aonde a gente carrega mais CO2? Carbonato. Perfeito. Então, usar o Bicar 16 ou qualquer outra forma que a gente tire bicarbonato do sangue total, é esperado que o CO2 vai baixar, certo? Então, só pensa no iceberg, a gente está tirando a parte de baixo da água do iceberg ali, né? E acho assim, a gente vai tirar uma parte muito grande da massa total, isso que eu estou querendo dizer, né? Bom, acho que isso é uma coisa importante para a gente ter na cabeça. Quando você fala de diálise aqui, de terapia substitutiva, de membrana, etc., aqui entra uma série de coisas bem interessantes que a gente pode pensar. Vamos pensar no mais simples, tirar o bicarbonato. Vamos usar o Bicar 16. A gente tem aqui algumas provas de conceito que isso diminui a massa total do CO2. E é óbvio, né? Lógico, isso acho que é intuitivo, vai ficar melhor dizendo assim. Mas por que o pH corrige desses doentes que a gente está tirando bicarbonato? Ou dos animais, desculpa. Ou porque eles tendem a corrigir. Ou se você está pegando sangue de boi e colocando num compartimento que você equilibra o CO2 e o oxigênio com a membrana respiratória. Então, por que o pH corrige? Vocês pararam para pensar nisso? Vocês viram alguém falar de insuficiência renal aqui? Só um tinha ido, que foi o que o Pedro apresentou. Não dava para simular ele, porque já era só sangue já. Mas tinha membrana para repor, para manter o CO2 estável, etc. Então, assim, uma coisa a gente tem um rim bom. Com o rim bom, você colocar um bicarbonato mais baixo, se o rim está funcionando a todo vapor, a tendência dele é realmente corrigir o pH. Mas é o que o Paulo disse, né? A nossa pergunta principal não deve ser o CO2, é o que acontece com o pH do modelo, dos doentes. Acho que para quem importa para a gente é a beira-leito dos doentes. Então a pergunta principal é o pH. O que a gente vai fazer com o pH? Só antes de falar nisso, o Paulo comentou, acho que de uma forma bem interessante, da eletrodiálise. Sim, tudo que influencia a dissociação dentro da membrana do capilar, da membrana metabólica, são coisas interessantes para a gente usar no dia a dia. E aqui a Amanda falou do lactato, falou do VCO2. O VCO2 tende até a aumentar com o lactato. É só lembrar que o lactato ele é um dos maiores combustíveis que a gente tem, mas não só por isso. Se a gente vai colocar para dentro da célula, a gente vai formar bicarbonato, né, para manter a eletroneutralidade, certo? Do intracelular. Alguma coisa tem que entrar mais. Vai entrar sódio, vai entrar potássio, vai entrar o que quiser, mas vai entrar um monte de H+. Quando sempre que entrar um monte de H+, a gente vai ter bicarbonato livre para fora da célula. É uma formação de novo do bicarbonato.
Isso acontece para o lactato, acontece para o citrato, por isso que o citrato é um senhor alcalinizante que a gente tem aí, né? Ele tem 5 carbonos, mas são 3 carboxilas. Então você multiplica por 3 esse efeito lactato, né? Tá bom. Perfeito. Só a última coisa que eu então queria comentar nisso, que é a mais interessante. O que faz um doente de POC, que está lá no ambulatório, que ele atinge uma alostase? Né? Tudo bem, tem um pessoal de 60, 65, cansa fácil e tal, mas está levando a vida dele. Quando vocês vão ver lá no ambulatório, ele chega com 75 de pH. O que ele fez para chegar nesse 75 pH? Ó, gente, não importa, Stewart, Henderson, Hasselbalch são todos a mesma coisa. Acho que a gente só não pode chegar no absurdo, ou absurdo, não sei se é absurdo, mas não, Bom, perfeito, ele reteve bicarbonato ou urinocloro. Estamos falando a mesma coisa aqui, ou muito parecido, coisas muito parecidas, certo? Quem mostrou isso de uma forma interessante em seres humanos foi um cara chamado Vicente Alfaro. Depois eu mostro para vocês o estudo dele. E quando os DPOCs mais retentores têm bicarbonato maior, o cloro menor, e os menos retentores têm bicarbonato um pouco maior e o cloro um pouco menor. Então, perfeito. Então, assim, o Thiago, acho que a grande pergunta dele, né, Pedro, ali era assim, bom, o que acontece com o pH dos animais? Só que assim, vamos trazer agora, não um estudo de bancada, o que acontece à beira-leito no doente crítico. Por mais que ele não tenha uma disfunção renal expressa em queda da taxa de filtração, aumento de creatinina, sei lá, do jeito que a gente for pensar, muitos deles já têm alguma expressão de ausência de natriurese, e talvez lentificação ainda na resposta do equilíbrio ácido básico, né? Então, assim, é uma coisa bem diferente. E, assim, pode-se dizer que no grupo que fez esse experimento do Thiago era bem dividido. Tinha gente que acreditava em bicarbonato alto, gente que acreditava em bicarbonato baixo, tinha todas as suas razões. Acho que foi uma coisa bem legal. Uma prova de conceito para quem fez, né? E acho que vocês repararam numa coisa interessante no estudo que o Pedro apresentou, desse do Thiago, que no começo todo mundo piorou a acidose, né? Já estava com pH baixo, eles pioraram, acidemia, desculpa. Eles tinham um pH baixo, o pH caiu quando se ligava à terapia substitutiva. Por incrível que pareça, todos pioraram as custas de gap, de ânions não mensuráveis. Não teve nada a ver com outros componentes aí. E aí o grupo que recebeu o maior bicarbonato, ele corrigiu. Aqui entra uma outra coisa, gente. Por mais que a gente tenha um doente com uma SARA grave, retendo CO2, ninguém é um sistema fechado. Vocês concordam? Todo mundo está eliminando CO2. Certo? Desculpa, eu sempre falo a mesma coisa, mas assim, você pega um tanto de pulmão normal, quase normal, para ele eliminar CO2 é fácil. O problema é que quando só tem uma área pequena para fazer isso, né? E do que depende, se você for pensar em sei lá, um pedaço de membrana aqui, que seja alveolar, que seja sintética, semissintética, o que depende da equação de Fick? Quais são os 5 componentes? A área de superfície. Não é doce. A solubilidade da molécula, perfeita. A distância, peso molecular e o gradiente. Então, assim, se o doente começar a reter um pouco mais de CO2, provavelmente ele vai eliminar um pouco mais de CO2. Então, assim, se você aumentar a quantidade de bicarbonato, pode ser que ele vai aumentar realmente o CO2, né? Mas se ele aumentando o CO2, como o Paulo disse, corrigindo o pH, é o que importa pra gente nesse momento. Eles dobraram, você dobrou. Perfeito. E mesmo do Pedro também. A variância aumentou muito, mas se vocês vão rever no estudo do Pedro, lá no final aumentou muito, quando a bicharada começou a ficar ruim, né? E daí eu nem comentei no texto, é que o gradiente de CO2 arterial venoso não mudou nos dois grupos. Então, tipo, isso mostra que o pulmão não exalou mais CO2, ou pelo menos eu entendi assim. O bicho é nefrectomizado funcionalmente e o pulmão não está jogando mais CO2. Excelente colocação essa. Excelente colocação do Pedro. Porque assim, só acho que nem todo mundo escutou porque ele está falando de longe, mas aqui no experimento do Thiago, o gradiente arterial venoso de CO2 ele não mudou, o que representa durante o decorrer do tempo, né? O que mostra que assim, o CO2 ele provavelmente nem aumentou a produção, nem aumentou a retirada. Mas olha,
Lembra que a gente acabou de conversar sobre o volume de distribuição do CO2, vamos dizer assim, na cinética do CO2, que ele é muito grande, né? Ele é muito grande. E isso foram 12 horas de observação. Pode ser até realmente que a gente tenha o resto do volume de distribuição, vamos dizer assim, depositando esse CO2, se as medidas foram corretas, existe essa possibilidade. O Thiago, se vocês forem ver na metodologia, o que ele usou para calcular o conteúdo sanguíneo de CO2 foi a equação do professor Douglas, que é uma equação complexa. Não é muito simples de você não errar ali, né? E não foi mensuração direta, que é quase impossível a gente fazer. E qualquer capnógrafo volumétrico que você vai usar para medir produção de CO2 tem um problema, né? Você usa frequência alta, ele se embanana todo, ele não consegue integrar mais nada. Então, experimento com alta frequência não dá para usar capnógrafo volumétrico. E a outra é CO2 muito alto. Os capnógrafos volumétricos se embananam demais também. No começo, até tempo atrás, não foi nem na época do Thiago, foi na época do Alexandre, ele chegou a usar o calorímetro, que também a gente não conseguia pegar grandes variações de CO2. É isso, quem está medindo o VO2 exalado real, né? Também não conseguia pegar. Então parece que é por aí mesmo, Pedro. Então talvez seja porque estava esse CO2 em 12 horas, ele começou a ser depositado nesse volume de distribuição enorme que a gente não sabe direito o que é ali. E talvez se continuasse por 24 a 72 horas, aí que começasse a subir o CO2. Se o estudante não melhorasse, mantivesse o mesmo padrão de ventilação alveolar, certo? Então, acho que é uma excelente colocação. Eu falei da eletrodiálise, só que eu esqueci, eu cortei no meio o raciocínio, né? A Amanda apresentou a história do lactato. Não, isso foi eu que fiz isso não, fica tranquilo. A Amanda tinha falado do ácido lático, né, na verdade. Só lembrar que o ácido lático tem umas coisas interessantes, né? Não só na modulação do VCO2, mas pensando no contrário do que a eletrodiálise põe para a gente. Se eu coloco alguma outra coisa ácida e desvio toda a equação no sentido da formação do bicarbonato e filtro esse bicarbonato, eu estou retirando um monte de CO2. É mais um dos fenômenos que modulam a transferência de massa na membrana metabólica. Outra coisa que a gente pode ter nesse sentido, até nem lembrava o nome do fenômeno, o Pedro que lembrou ontem, do Gibbs-Donald, né? Então você tem, por exemplo, a albumina, que é negativa, cheia de íons negativos, a albumina empurra para fora da membrana as outras cargas negativas. E se eu colocar alguma outra molécula pouco filtrada, eu vou mentir, isso não é pouco filtrado, mas colocar citrato, por exemplo, pode ter um efeito parecido. Nem que seja que assim, o citrato ele tem um coeficiente de solubilidade, um coeficiente de arrastamento alto, né? Então não serve bem para esse raciocínio que eu estou falando. Mas, enfim, se tiver alguma outra molécula, assim, transferência de massa transmembrana é uma coisa que a gente estuda muito pouco, a gente sabe muito pouco. Tá? E por último, eu queria falar uma coisa também que eu esqueci o que era, mas... Enfim, a gente tem aí o Thiago, ele estudou essa história de usar 40 de bicarbonato, mas a ideia é progredir isso, usar agora 60, usar 80, e ver assim, quais são as repercussões que isso tem do ponto de vista metabólico, do ponto de vista respiratório, em algum modelo que tenha a limitação da ventilação alveolar minuto, né? E isso, assim, a gente tem, até o final da vida a gente consegue fazer isso, né? Mas a ideia é estudar isso também, tá bom? Assim, basicamente é tentar reproduzir o que um DPLC grave faz, né? Um doente restritivo grave faz. Esqueci outra coisa. Sim, lembrei. O André tinha falado da história de que outras coisas a gente pode colocar como um ânion junto com o sódio. Bom, perfeito. Tem o lactato de sódio, tem o citrato de sódio, acetato, que o Paulo lembrou e comentou. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho interessante. O Thiago, ele fez uma brincadeira aqui, antes de estudar o bicarbonato propriamente dito. Para muitos de vocês eu já mostrei, mas eu acho que vale a pena relembrar. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. É uma solução que o Thiago montou. Era o Thiago e o Fernando, na verdade. O Fernando que começou, e o Thiago progrediu. Essa primeira solução que montou foi o Fernando Zampieri. E olha só que interessante. Tem um sódio de 140, cloro de 100. E o que ficou aqui no meio foi o OH. Assim, o pH dessa solução, na verdade, assim, ele era em torno de 8. Na verdade, a gente tentou medir, né? Depois no radiômetro, o radiômetro parou de funcionar.
E assim, se vocês não tiverem essa curiosidade, uma vez que vocês estiverem com o radiômetro na mão, passa a soro fisiológico, passa o ringue lactato para vocês verem que interessante que é. Lembrar que no radiômetro não precisa ser líquido, não. Você pode pegar o gás, por exemplo, exalado do ventilador e passar no radiômetro. Você pode pegar o gás dentro de um capacete, de um helmet de ventilação invasiva e passar no radiômetro, né? Você pode fazer também. Então, olha só essa solução. Com 40 de OH aqui. Olha só o que o Fernando fez, né? Peraí, só lembrar o que é o que aqui. Ó, primeiro ele deixou o bicho retendo CO2, ficou aqui em torno de 80 de CO2, aí ligou a terapia substitutiva com 3 ml por quilo de fluxo de sangue e o dialisado 30 ml por quilo. Aqui foi diálise mesmo, que a ideia é que a gente não podia perder o filtro, que é um experimento muito caro. Aí desmoronou aqui a produção de CO2, com aquela solução com 40 de OH. Então assim, só falando, OH é uma coisa que talvez pudesse substituir, mas aí o Fernando ficou super animado, falou, vamos subir para 60 ml por quilo. Quando subiu para 60 ml por quilo, o bicho hemolizou, fez uma hipertensão pulmonar grotesca, quando ele estava com baixo débito desmoronou o PaCO2, que diminuiu a produção do CO2, o VCO2, e o bicho morreu. Isso aqui é o efluente da terapia substitutiva, cheio de hemoglobina. Então, o bicho morreu de hemólise aqui. E olha o pH, ele tinha desmoronado, tinha apontado para cima, e quando subiu a dose, desmoronou de novo. Tá? Mas enfim, é só para falar que assim, OH, esse aqui não foi o primeiro experimento que usou OH, né? Assim, já tem os experimentos do professor Antônio Pezente, e sempre é assim, a dose letal é próxima da dose terapêutica, então não é uma coisa para a gente usar na prática clínica não, tá bom? Oi? Tá certo. Bom, gente, alguém tem mais um comentário? Pedro? Amanda? Então, gente, assim, isso é um campo vasto ainda de pesquisa para a gente, mas a beira-leito, assim, não é que a gente é congelado, acho que a gente tem o suficiente para montar os raciocínios, tá? Dá bicarbonato, sobe CO2, mas pense não no CO2, pense sempre no pH, tá bom? Então, gente... Tá bom. Gente, então, bom apetite para todos vocês aí, vamos almoçar, velho. Tchau, tchau.